Fala pessoal, aqui quem fala é o Kay. Eu tô trazendo um vídeo especial para vocês hoje, porque muita gente ainda não entendeu como é que vai funcionar os formatos a partir da Era V. A maioria das pessoas entendeu que vai ter três formatos, só que elas não entenderam mais ou menos em qual formato tá isso, qual formato tá aquilo. E assim, eu já tinha feito um vídeo grande explicando certinho todas as mudanças, mas eu resolvi fazer um mais curtinho, só focado nisso. Assim como eu também peguei e fiz dos Imaginary Gifts. Eu tinha feito um vídeo enorme de meia hora antes, só que muita gente ficou confusa e não entendeu. Então eu tô pegando e assim, o que eu tô vendo assim nos grupos que o pessoal não entende, e tô pegando e gravando em vídeos menores. Bom, para quem ainda não sabe nada sobre isso, o jogo sofreu um reboot e foi dividido em três formatos. Quais são esses formatos? Standard, Premium Standard e G Standard. O formato Standard vai ser o novo formato principal de torneios lá no Japão e nos Estados Unidos. Esse formato vai conter apenas cartas pertencentes à V-Series. No caso, como é que é isso? Vocês podem notar pelo design das cartas novas que elas possuem um V bem pequenininho. Esse V significa que elas são pertencentes à V-Series. Ou seja, cartas do formato Standard são diferenciadas por esse V. Se você vê que tem esse Vzinho na carta, é porque ela pode ser jogada no formato Standard. Uma outra característica desse formato é que a G-Zone do jogo simplesmente sumiu. Nesse formato não vai existir a G-Zone. Então, caso você tenha uma G-Zone, já quero que fique claro que você não vai poder usar ela no formato Standard. No caso das coisas da Era V para frente. Imaginary Gifts vai ser o novo padrão para esse formato por hora. Ou seja, você vai poder usar à vontade os Imaginary Gifts. Houve um boato que poderia ser usado apenas 6 Imaginary Gifts no máximo em um deck. Só que assim, até agora não tem nada confirmado, é só especulação. Então assim, essa questão da quantidade é melhor a gente deixar rolar e esperar ver o que acontece, porque ainda não foi soltada uma nota oficial sobre isso. E a última característica desse formato é que esse formato usa a regra da Clan Fight Rules. O que é a regra da Clan Fight? Essa regra diz o seguinte: você pode pegar e usar cards apenas de um único clã, salvo exceções. Antigamente existiam algumas cartas que quebravam essa regra, por exemplo, cartas como Blossom Blood Spirit, que contava como Gold Paladin, o novo Garmory Stride, por exemplo. Assim, são cartas específicas que têm um texto que burlam essa regra. Mas assim, nesse novo formato, a princípio, aparentemente, cartas que burlam essa regra não vão mais existir. Então, basicamente, você só vai poder usar cartas de um único clã no deck, como grande parte da Era G já era assim. Aí depois nós temos o formato Premium Standard, ou só para encurtar, formato Premium, como a maioria chama. Nesse formato, é uma coisa mais ou menos parecida com o que acontece em Yu-Gi-Oh! Todas as cartas podem ser usadas, por exemplo, a carta mais antiga de Vanguard pode ser usada e a mais nova também pode ser usada, ambas no mesmo deck, sem restrição de eras. Ou seja, é basicamente um vale tudo. Vai poder escolher as cartas que quiser e colocar. Porém, esse formato também tem uma característica que, na minha concepção, porque ainda não foi revelada muita coisa, mas a lista de restritas vai pegar bem mais em cima do formato Premium por ser um formato livre. Então, assim, como pode a G-Zone, como pode as cartas antigas quanto as novas, eu acredito que vai pesar bastante a lista. Mas, assim, quanto a isso, né, não é tanta questão de preocupação, porque as listas de Vanguard sempre foram bem menos preocupantes do que as listas de Yu-Gi-Oh! Uma característica interessante desse formato Premium é que, como não vai ter a distinção de eras, você vai poder usar tanto Stride quanto Imaginary Gifts em uma mesma build. E a última característica do Premium Standard é que você pode usar dois formatos, a Clan Fight e a Extreme Fight. A Extreme Fight, para quem não conhece, é um formato que vale tudo, mas tudo mesmo desde o começo do jogo. Você pode usar G-Zone, pode usar Imaginary Gift, pode misturar os clãs. Então, assim, é o formato mais livre que a gente tem no jogo até o momento. E para finalizar,
nós temos o formato G-Standard. O que é o formato G-Standard? O formato G-Standard é um formato temporário que foi criado para o pessoal que ainda não vai receber coisas das V-Series. Como é que ele funciona? É um formato de torneio que você só vai poder usar cartas antes da V-Series. Como assim? No caso, por exemplo, você vai poder usar cartas desde do primeiro tier deck do jogo até a última caixa da Era G, que no caso, se eu não me engano, é a caixa das divas de Bermuda Triangle. Você vai poder usar essa quantidade de cartas para poder fazer um deck G standard. Porém, você não vai poder usar nada da V-Series para frente. Esse formato foi criado assim para facilitar, por exemplo, o meu clã só vai ganhar coisa para o formato Premium ou para o formato Standard daqui 4, 5, 6, 7 meses. Esse é um formato para o pessoal jogar sem ter a necessidade de ficar se preocupando que ele tem um deck formato Premium e eu só tenho um deck formato G. Então algumas cartas que ele vai ter vão ser mais fortes do que a minha. Como é um formato antes da V-Series, você obviamente não vai poder utilizar os Imaginary Gifts. E a regra utilizada no G-Standard vai ser a mesma do Standard. Vai ser apenas a regra de Clan Fight. Ou seja, nada de você querer misturar o Steam no G-Standard. É apenas a Clan Fight. As mesmas regras da Clan Fight se aplicam no G-Standard. E um fato interessante que eu esqueci de mencionar no último vídeo sobre esse assunto foi a data. Porque esse formato eu já falei que ele vai ser descontinuado, só que não tinha informado a data. Então é só para vocês saberem. O formato G-Standard vai ser descontinuado em outubro de 2018. Não foi especificado um dia, tipo dia 20, dia 12. Vai ser em outubro que esse formato vai ser descontinuado. Provavelmente porque até lá vários clãs já vão ter alguma coisa do Standard. Sobre essa questão do formato G-Standard. Não é uma coisa que agradou grande parte dos players que jogam com outros clãs que vão demorar para chegar. Porque, obviamente, a Bushiroad não ia colocar os 24 clãs logo de começo, não ia sair jogando clã em cima de clã. Então, assim, provavelmente essas pessoas vão jogar com os clãs que vão sair até lá, ou elas vão esperar para poder jogar o formato standard ou premium. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como é que funcionam os formatos, e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. Eu agradeço por terem visto o vídeo, eu peço para curtirem ele, compartilharem, se inscrever no canal e curtir a página no Facebook para ficar ligado todo dia que tem carta nova lá na página. Falou, pessoal!